Vamos colocar de pé, vamos estar orando. Nosso amado certamente hoje não está conosco, mas como sempre nós falamos, Deus sabe quem é prestar, quem não é prestar, e está na direção do nosso amado Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando. Pai Santo, obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo imenso privilégio que temos, Pai, de estarmos diante da Tua presença, Senhor Pai, nesta noite, reunido, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Declaramos sim, Deus Pai, com toda a convicção e certeza de que no nosso meio, Pai, se faz valer o sacrifício, Pai, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo Nazareno, e é por isso que estamos aqui. Pai Santo, ministra aos nossos corações, Senhor Pai, a Tua santa palavra, Pai, nos ensinando dia após dia, Pai, através dos louvores, Deus Pai, através, Pai, da adoração do que há em nosso coração, Pai, e que possamos, Pai, estar fundamentados, Pai, na Tua palavra, pois Tua palavra é a verdade. Pai Santo, ministra os nossos corações, falando conosco, Pai, e que tão somente o Teu nome venha ser glorificado e exaltado para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Amém, amada igreja, por estar sentada, também está louvando, né, a unidade cristã, amém, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, amém, amados? Amém. A palavra do Senhor diz: louvai com saltério, com instrumentos de cordas, né, com pífaros. E hoje eu quero convidar a amada igreja a adorar ao Senhor no número 187. Só que nós estaremos louvando ao Senhor com instrumentos, amém? Somente com os instrumentos. Então eu quero convidar a igreja a louvar e adorar ao Senhor, amém?
Glória a Deus. Na verdade, eu tenho treinado, em alguns momentos que eu tenho tempo, eu treino até mesmo dentro do ônibus, né, para louvar e glorificar o Senhor nele, exaltar o nome de Jesus Cristo. Tudo que nós temos, né, tudo que nós somos, é importantíssimo no nosso coração. Aí a palavra do Senhor deixa bem claro. Eu quero convidar então a amada igreja para nós lermos os Salmos. Primeiramente, Salmo de número 23, todos já conhecem esse Salmo. Salmo maravilhoso. Mas é importante que nós tenhamos ter a plenitude e a consciência, né, do que realmente, né, o Senhor ele quer transmitir a nós, aos nossos corações, em relação ao Salmo de número 23. Amém? Amém. E diz a palavra do Senhor assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Louvado seja Deus. Curve a tua cabeça, vamos estar orando. Pai Santo, eis-nos aqui, diante, Pai, da Tua palavra maravilhosa, que declara que Tu és, Senhor Pai, o nosso pastor, o verdadeiro pastor, Senhor Pai. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui, Pai, porque Tu verdadeiramente tem nos agregado, Pai, tem nos trazido, nos conduzido, Senhor, a este aprisco, Pai. Aprisco a qual Tu levantaste, não por força do homem, Pai, mas por Tuas mãos, Pai. Não estamos aqui porque queremos fazer a Tua obra, Pai, mas estamos aqui porque queremos que Tu faça a obra em nós, Pai, usando as nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, guia-nos, Pai, pela vereda da Tua justiça, sim, Pai, por amor do Teu santo nome, o nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que nesta noite, Pai, Tu fale conosco, Pai, fale com a vida daqueles que estão, Pai, em outro mundo, Pai, em outros países, Pai, no Brasil, Pai, fale com os nossos irmãos, Pai, de todo o Japão, Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entregamos, Pai, esta noite, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Declaro que como homem nunca fui, não sou, jamais serei. Mas, Pai, mediante a fé mediante a graça, Pai, declaro Deus Todo-Poderoso que era, que é, que sempre serás, Pai, e sei que Tu estás conosco, Pai, pois a Tua paz está neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, no nome de Jesus Cristo. Faz tempo que eu não sinto uma presença tão gostosa de Deus, né? Parece que a gente pensa que não, mas, né, a igreja, quando ela tem plenitude de comunhão, né, o ambiente, né, o ar, né, realmente é diferente, tem aquela comunhão, aquela coisa gostosa. E com certeza, hoje nós temos o privilégio de podermos estarmos na presença do Senhor. Quero convidar a amada igreja para abrir o livro de Filipenses 2. Eu quero convidar a igreja, vamos meditar. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 2. Vamos meditar em todo o seu contexto. Diz assim, a partir do versículo número 1: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo semelhantes aos homens. E achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz,
Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim operai vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que o dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue-me e regozijo-me com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos aqui então, nosso amado irmão e apóstolo Paulo, nos ensinando algo maravilhoso. E como nós falamos a respeito do livro de Salmos, declarando que o Senhor, Ele é o nosso pastor. E quando nós falamos assim, Senhor, guia-me mansamente, por águas tranquilas, pela vereda da tua justiça, por amor do teu nome. Aí o salmista vai dizendo ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois a tua vara e o teu cajado me consolam. Agora, a questão é o que Paulo diz aqui para cada um de nós, e o que tem a ver uma coisa com a outra, mas o que tem a ver na realidade, quando verdadeiramente somos guiados por Deus, quando realmente deixamos que Deus nos guie. Na realidade, amados, é uma das grandes dificuldades que todos nós encontramos, porque cada um de nós temos anseios, temos desejos, temos quereres, da qual vem de cada um de nós o que há em nosso coração. Cada um de nós temos objetivos, temos pensamentos que nós, em nosso coração, nós desejamos. E nós achamos certas coisas interessantes, e nós achamos certas coisas legais, e nós achamos certas coisas que nos atraem. Só que muitas das coisas que nos atraem, muitas vezes, nos distanciam de Deus. A questão não é o que nós podemos ou o que nós não podemos, porque todas as coisas podemos. E a palavra do Senhor deixa bem claro para cada um de nós, que diz assim, que todas as coisas que são lícitas, mas nem todas as coisas não convêm. Agora, só que nós falamos, mas pastor, tantas coisas, Paulo, nós entendemos isso e falamos sobre isso, mas eu não entendo então, porque quando talvez eu faço alguma coisa e sou repreendido, ou então eu me sinto entristecido, por quê? Porque existe uma lei que opera em nós, dentro de nós. E a tristeza, o vazio, acontece em nossas vidas quando esta lei que opera em nós não é uma lei, amém? Não é uma lei segundo a palavra, não é uma lei segundo o Antigo Testamento, não é uma lei de mandamento, mas é uma lei de amor, é uma lei de graça, E quando nós estamos na lei do amor e na lei da graça, dentro de nós opera-se a lei, e por muitas e muitas vezes, por causa dessa lei do amor e do Espírito de vida que está em nós, quando nós agimos de maneira que entristece, que afasta, então nós entristecemos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amados, uma das coisas que eu tenho aprendido com o Senhor, e o livro de Tiago tem falado muito comigo também, a respeito de que maneira que nós alcançamos a plenitude, que nós podemos alcançar o que Deus tem para nós. E a palavra coloca a seguinte palavra, fé. Só que a fé também não vem de nós, a fé é dom de Deus, a palavra deixa bem claro no livro de Efésios,
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas Senhor, então, como que eu faço então para alcançar essa plenitude? Porque por muitas e muitas vezes eu entendo que eu tenho a liberdade em Cristo, mas eu me sinto às vezes cativo, ou então às vezes eu me sinto escravo de certas situações. E essas situações nos trazem angústia, nos traz tristeza. E nós olhamos para nós mesmos e existe um momento em nossas vidas que nós sentimos que estamos sozinhos, ou solitários, ou não tem mais ninguém próximo de nós. Mas é ao contrário disso. Na realidade, Deus sempre está próximo de nós e Ele sempre está nos olhando. Nós entendemos, ouvimos e ouvimos quantas vezes? Várias vezes isso. Mas a questão é crer de coração, a questão é viver essa palavra em nossas vidas. Agora, a palavra do Senhor deixa bem claro para cada um de nós, no versículo de número 4, que diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Agora, lá no livro de Salmos, de número 23, quando nós lemos, e o salmista diz no versículo número 4, assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí eu não sei se os irmãos entendem e compreendem. Para o pastor, naquele período, para que servia a vara? Para que servia o cajado? Né? A vara e o cajado, ele tinha um entendimento completo. O cajado, ele tinha forma encurvada, né? A vara era aguda. Para quê? Porque no momento que o pastor estava guiando as suas ovelhas, no momento que o pastor estava conduzindo as ovelhas, o que acontecia? Quando uma ovelha começava a sair, né, do caminho, ele batia nas ovelhas. Ele batia para que a ovelha voltasse ao caminho. Mas não é porque ele não queria maltratar aquela, não, porque era o cajado, né? Era a vara, quer dizer, a vara que ele batia. Por quê? Porque ele não queria que aquela ovelha se perdesse. E aí a palavra do Senhor traz a concepção para nós. Ele fala assim: porque Deus, Ele corrige a todos que ama. E ali no livro de Hebreus 12, amados, isso aqui é muito profundo, e eu vou ler rapidamente aqui, porque essa palavra é uma palavra que constantemente Deus fala comigo. E aí a palavra do Senhor diz assim no livro de Hebreus 12, fala assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que estamos de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai-vos, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Aí eu pergunto para você, né, para cada um de nós: queremos estar na condição de filhos ou na condição de bastardos? Queremos ser amados ou queremos ser deixados? Essa é a condição. A correção em nossas vidas vem com o intuito de nos endireitar e nos trazer para o caminho de Deus, não para nos afastar. Quando uma ovelha estava em um buraco, o cajado, tua vara e teu cajado me consolam, ele pegava aquele cajado em forma de de anzol, e ele pegava a ovelha pelo pescoço, acredito eu, ou pela qualquer parte que desse, e ele puxava aquela ovelha dele. Por quê? Porque Deus ama. Por isso que o salmista, ele compara
né? Ele compara, Davi, ele compara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi, ele era pastor. E de todos os irmãos, quando Jessé veio, no livro de 1 Samuel, quando Jessé veio a ungir o rei de todo Israel, o único que estava trabalhando, quem que era? Davi. Os restantes todos estavam lá. Não tem mais nenhum, Jessé, Samuel pergunta. Aí o que se fala? Tem mais um, menor de todos, está apacentando as ovelhas, está pastoreando. E Davi, em todos esses tempos, ele conta em suas histórias que ele tinha feito o quê? Que ele tinha lutado contra o leão, que ele tinha lutado contra o urso, para quê? Para defender uma ovelha. E aí, amados, eu digo para vocês acham que Deus não está lutando contra leões, contra ursos espirituais, para que a minha e a sua vida não venha a ser defendida? Ele está. E é exatamente por esse motivo que o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, então envia o seu próprio Filho ao mundo em figura de homem. Sabe para quê? Para que nem principado, nem potestade, né, tivesse a autoridade de dizer para o próprio Deus: tu não sabes, tu não compreendes, porque tu não estiveste. A palavra do Senhor deixa claro para cada um que Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele tomou forma do quê? Forma de servo, e humilhou-se a si mesmo. Então, amados, no livro de Filipenses, quando nós entendemos e compreendemos a profundidade do que Deus espera, o que Deus quer para as nossas vidas, e nós começamos a deixar que realmente Deus guie a minha vida, eu quero que você entenda uma coisa, amado. Quando você deixa que Deus guie a sua vida, os caminhos que Deus traça para ti não são os teus caminhos. A palavra do Senhor fala no livro de Isaías 55, diz assim: assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Tão alto que não poderia atingir, mas assim como desce a chuva e rega a terra e faz brotar do seu fruto e dar a semente ao semeador, assim também será toda a palavra que sair da minha boca, porque ela não tornará para mim vazia, mas antes ela fará o que me apraz. Então, amados, nós temos que entender, amados, a profundidade do que Deus quer para mim. E, amados, se nós confiamos no Papai, se nós confiamos em Deus, no Senhor, e aí vem a questão da fé. Porque a palavra do Senhor fala no livro de Hebreus, capítulo número 11, fala o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora é difícil, como é difícil, amados? Por quê? Porque nós temos uma luta entre nós, que é a luta do nosso carne, da nossa carne, a luta do nosso desejo. Não, mas eu acho que fazendo assim não está errado, a gente não tem certeza. A gente não tem convicção, a gente pensa que pode ser assim. Amados, algo que Deus sempre trouxe no meu coração e há uma certeza. Amados, quando Deus fala, quando Deus te dá uma certeza de algo, amados, não tarde em fazê-la, faça. Sabe por quê? Porque nós vamos encontrar algo que por muitas vezes nós lutamos para ter, mas em lugares errados, a chamada paz. Amados, a palavra do Senhor diz assim, no livro de Filipenses 4, versículo número 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas quando, amados? Versículo número 6, o quê? Não estejais inquietos por coisa alguma, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Agora, existe sim uma ação minha. Qual que é a minha ação? A minha ação é que Deus conheça tudo de mim, não parcialmente. Senhor, eu preciso ser sincero contigo. Senhor, eu tenho essa fraqueza na carne. Senhor, eu tenho essa limitação, eu tenho esse desejo aqui, Senhor. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não quero ser dessa maneira. Mas eu sou fraco, Senhor, então por favor, me traz um entendimento, me ajuda, porque eu já sozinho, eu já não consigo mais, Senhor. Aí o que acontece? Você colocou diante de Deus. Aí, depois que você colocou diante de Deus, você tem que descansar. Porque muitos e muitos colocam diante de Deus, mas Senhor, eu já orei, Senhor, eu já fiz tanta coisa, Senhor, eu já jejuei, Senhor, eu já orei de joelho, Senhor, eu já passei a madrugada inteira orando, e Senhor, nada aconteceu. Nós somos imediatistas, queremos as coisas
Então logo já a graça de Deus é em vão. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo se torna vão. É o que nós lemos ontem, né? Nós lemos ontem. Por que, amados? Se nós fazemos, se a atitude de eu orar de joelho, de eu jejuar, de eu isso, e Deus aquilo e Deus me responder, então, para que Jesus Cristo pagou o preço? Já não é mais graça, já é lei. Então é difícil nós entendermos o que é lei e o que não é lei. Agora, o que não é lei? O que não é lei? Quando eu chego diante de Deus, sem esperar nada em troca, né? E eu coloco a minha oração, Senhor, eu não consigo mais. Eu preciso tanto da tua ajuda, Senhor. É minha carne, ou então eu estou fraco nessa situação. Ah, Senhor, eu faço, às vezes eu minto, Senhor. Senhor, eu não quero mais fazer acontecer isso na minha vida, mas eu não estou conseguindo, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Então você colocou na oração. Você não está colocando uma condição para Deus. Senhor, faz isso para mim, eu faço. Deus, com Deus não se manda ali. Ele é o teu pastor. Uma coisa é quando você direciona o que você quer para Deus, outra coisa é quando Deus guia você. Por isso o salmista diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Davi, ele então adulterou com Betseba, né? Quando ele adulterou com Betseba, nós entendemos que ele adulterou porque ele deixou de vigiar, ele deixou de ir para a guerra. O que aconteceu? Ele caiu, ele ordenou que o marido de Betseba fosse colocado diante da frente de batalha para que ele morresse, homicida. E aí o profeta Natan chega a Davi posteriormente e ele diz assim, ele conta uma história dizendo assim, havia um homem que tinha uma ovelha apenas e cuidava desta, né, do teu seio, do teu leito, do teu regaço. E certo dia veio um proprietário de grande quantidade de ovelhas, tomou essa única ovelha dele, né, e a matou. E aí Davi ele declara: quem fez tal coisa digno de morte é. E aí Natan fala: este homem é surdo. E aí Deus fala assim para usando através do profeta Natan, fala para Davi: se tu não pedisses, não teria recebido. E aí Davi ele pede e fala assim: eu sou culpado. E aí ele ora ao Senhor pedindo perdão. E a oração, vamos ver essa passagem? Quero ver essa passagem. Vamos ver aqui. Livro de Samuel. Segundo Samuel, capítulo de número 12. Vamos ver essa passagem para a gente entender o que significa ser guiado por Deus e como Deus se agrada de nós. Então, assim, segundo Samuel 12, diz assim: e o Senhor enviou Natan a Davi, e entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. E com seu bocado comia, e o seu corpo bebia, e dormia no seu regaço, e tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi era assim, de grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: vive o Senhor, que digno é de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira, olha só a sentença que Davi dá: e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compareceu. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor,
Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e a tua mulher, e o seu senhor, e o teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, e Urias o Heteu feriste a espada, e a tua mulher tomaste por tua mulher, e ele o mataste com a tua espada, os filhos de Amon. Agora, pois, não há de se apartar a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que estarei a tua mesma casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te transpassou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira aqui os inimigos do Senhor blasfemam, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. O Senhor feriu a criança e a mulher de Urias que dera a Davi, e a criança desceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa levantaram de uma forma, e ele, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que no 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de veste, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então, e veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Olha só a posição de Davi. Difícil, né? Por quê? Porque na realidade a ação de Davi gerou uma consequência. E essa consequência, em nenhum momento, Davi, ele falou assim: pequei contra o Senhor. E naquele momento, nós vemos o quê? Que o profeta Natã, ele trouxe ali a concepção, e disse que aquela criança haveria de padecer e morrer. E foi o que aconteceu, ela adoeceu. E aí a palavra do Senhor mostra então que Davi buscou em oração, em jejum, enquanto não se curava a ele. Provavelmente Davi teria ficado 7 dias em oração e jejum, dia e de noite, não comeu. Só que entendeu Davi que a criança era morta, e quando ele entendeu que a criança era morta, pergunta, e ele vai à casa de Deus para adorar ao Senhor. Ele não vem e fala assim: por que tu fez assim, por que tu fez assado, ou por que assim? Por quê? Aí que está a questão. Por que Davi, ele alcançou a graça? Por que ele alcançou o nome e a posteridade, e da raiz de Davi veio o Salvador? Por causa da ação de Davi. Ele se arrependeu, e aí o profeta Natã diz bem claramente, né, no versículo número 13 assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Olha só a palavra profética do profeta Natã: traspassou o teu pecado, não morrerás. Ou seja, Deus deixou bem claro, porque ele confessou o pecado. E quando ele confessa o pecado e a criança morre, ele não reclama, ele adora a Deus. Amados, eu quero que vocês entendam que morte, eu quero que vocês entendam muitas coisas da palavra, principalmente quando nós falamos a respeito do Antigo Testamento. Ele traz uma concepção, sim, historicamente, sim, com certeza, mas ele traz uma concepção alegórica. Ou seja, uma concepção espiritual, um entendimento espiritual. Por que espiritual? Porque nós temos que entender que morte, na palavra do Senhor, significa o quê? Significa distância,
apartar-se. E se vocês continuarem lendo todo o contexto depois daqui, vocês vão ver que, de uma certa maneira, houve um afastamento de Deus com Davi. E foi exatamente neste momento que começa a vir uma sucessão de eventos sobre a vida de Davi. Morrem várias pessoas do reino de Israel, e depois vem a espada sobre a tua casa, o seu filho levanta contra ele. Várias e várias coisas sucessivas aconteceram. Por que aconteceram? Por causa do que ele havia plantado, do que ele havia ali colocado. Mas em nenhum momento Davi, ele ousou reclamar, ele tinha compreendido, ele entendeu. Por isso, ele alcançou graça diante dos olhos de Deus. Para quê? Para que a sua geração fosse contada, e da raiz de Davi nascesse o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas aí, o que nós entendemos então? O que o Senhor quer nos ensinar nesta noite em relação ao Senhor ser o nosso pastor, em relação a deixarmos então o Senhor guiar as nossas vidas? Davi deixou. Davi, a ovelha, ela não reclama. Ela pode até gritar por socorro, mas ela não vai reclamar. O homem vai bater, para poder. Agora, existem muitos cães. A Bíblia não se fala sobre cachorro, mas fala sobre cães. E algumas alegorias de cães que nós temos na Bíblia mostra aqueles cães pastores. Alguém já viu aqueles cães pastores que quando a ovelha ela começa a desgarrar, ele vai lá e ele morde mesmo, até fere a ovelha? Por quê? Porque o cão ele não quer saber, porque ele é servo. E aí nós temos pastores que são cães, não são pastores. Até isso nós temos alegoria. Tem pastores que não são pastores, são cães, porque eles machucam as suas ovelhas, São pastores, mas pastores cães, não pastores pais, aqueles que amam, aqueles que batem com a vara, ou então usam ali o cajado para resgatar a ovelha. Então Deus tem um intuito. Agora, ser guiado por Deus. Nós estaremos concluindo já o que Deus quer nos passar no livro de Salmo. Vamos continuar no livro de Salmo 23, de Filipenses, deixa marcado esses dois capítulos da Bíblia, esses dois livros da Bíblia, que diz assim: preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Agora vamos lá. Preparar uma mesa, sabe por quê? Porque constantemente, quando eu e você nós estamos passando por uma situação, sempre tem alguém para levantar uma palavra, ou então para declarar que ali o Senhor está fazendo a tua justiça, ou o Senhor isso, ou o Senhor aquilo. Está acontecendo isso porque não, amados. Quando eu sou guiado por Deus, eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que nós entendemos? Então, nós entendemos, segundo a palavra de Deus, que é Deus, olha só, não é você que prepara. Aí a palavra deixa bem clara: preparas, é Deus que prepara a mesa. Preparas uma mesa, a palavra do Senhor deixa bem claro para cada um de nós, uma mesa perante, olha aí, preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Quem prepara essa mesa não somos nós, é o Senhor. Mas para que Deus faz isso? Para que a gente venha se vangloriar? Não, de maneira nenhuma. Deus ele faz isso, amados, para que todos, sem exceção, que não agir de misericórdia, não receberá misericórdia. Por isso, a palavra do Senhor fala que misericórdia quer, não sacrifício. Olha só então aqui, no livro de Filipenses 2, então, quando a palavra está sequencial, e diz assim, não ateis cada um, no versículo 4, no versículo número 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas que criou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Olha aí, agora olha só. Eu quero que você entenda que quando Deus ele fala poderosamente. Esses dois versículos são capítulos totalmente distintos.
mas ele segue uma sequência espiritual. Por quê? Quando a palavra do Senhor fala assim, prepara uma mesa perante a mim, ele deixa bem claro para cada um de nós aqui. A ação, o efetuar é de Deus. Então, só que, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me humilhar. Eu tenho que deixar que Deus me... E aí, não tem por usurpação. Não, mas eu sou filho de Deus, né? E como fazem, não sei, tal, a gente quer buscar o nome dele. Não. É assim. Nós deixamos que Deus o faça. E aí a palavra do Senhor deixa bem claro para cada um de nós. Que aí Deus vai falar o quê? Unges a minha cabeça com óleo. Que óleo que é esse? O óleo de alegria de Deus. E o meu cálice transborda. Cálice, óleo significa permanência. Cálice com vinho, o vinho simboliza alegria. Então o que nós entendemos aqui? A permanência da alegria. Aí o versículo diz aqui, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Sabe o que isso está querendo dizer? Isso está querendo dizer não somente mas de todo aquele a quem Deus deu o nome. Deus deu o nome a nós. O nome do Senhor Jesus Cristo foi dado a nós. Ou seja, aqueles que se levantam contra mim, ou se levantam contra os irmãos, não se levantam quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. Entendeu isso bem? Se levantam contra o próprio Deus. E é por isso que Deus, então, Ele corta algumas pessoas. Tem pessoas que Deus corta. Corta por quê? Corta porque não está debaixo do que Deus está lhe mostrando, do que Deus está guiando. Amado, se eu começar, como forma de usurpação, como forma buscando os meus interesses, e apacentar a igreja em si, Deus vai me cortar. Ele corta a minha vida, por quê? Porque na realidade eu estou buscando o meu próprio interesse. Ou seja, eu me torno um cão pastor. O cão pastor é o pastor. Por quê? Porque eu busco meus interesses. Ou seja, eu não quero saber, eu não tenho cuidado das ovelhas. Então, eu estou servo. Eu faço para receber. É uma experiência muito grande. Então, olha só. Aí a palavra do Senhor fala assim: certamente a bondade e a misericórdia, terminando aqui, me seguirão todos os dias, e a minha vida habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha só o versículo seguinte aqui. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesse não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, fazer todas as coisas sem murmurações, nem contentes, para que sejam irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que o dia de Cristo possa gloriar-me e não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha que coisa maravilhosa aqui. Olha só, a palavra fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, quando eu estou debaixo da vontade de Deus, eu não corro atrás da bênção. A bondade e a misericórdia, elas vão me seguir. É diferente. Tem muita gente correndo atrás e não é assim. Quando nós estamos debaixo da lei do amor e da graça, elas vêm até nós. Elas vêm até nós por quê? Elas vêm até nós porque nós estamos segundo a lei do Espírito de vida. E elas correm atrás de nós. Agora, a questão é, os versículos seguintes do livro de Filipenses, ele deixa aqui para nós um ensinamento do quê? De como desfrutar disso. E aí fala o quê? Como nós devemos agir? Assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas na minha ausência. Não é só quando, estiverem pessoas, ou então quando nós sentimos que, não. O tempo todo nós temos essa pessoa, com temor e tremor. Deus opera tanto em nós, o querer como efetuar. Olha só, fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejam irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre quais vocês como um astro do mundo. Deus é tão maravilhoso que quando Ele fala para mim, Ele fala coisas boas. Olha o que Deus fala para nós: a qual resplandeceis como astros do mundo. Ele não fala assim:
Ele não fala que, né, no passado. Ele fala, resplandeceis, vós resplandeceis, como o astro do mundo. Ele chama a gente de estrela. Por isso que a palavra do Senhor, profeticamente, quero que você entenda isso profeticamente, fala que nos últimos dias o sol não dará a luz, a luz se tornará em sangue, e as estrelas do céu, os astros cairão do céu. Quem são esses astros? São pastores, são celebridades, vamos colocar assim entre aspas, que um outro tempo conheceram a Deus, viveram com Deus, mas aí se exaltaram e agora estão caindo. Estão caindo por quê? Porque estamos nos últimos dias. Mas aí nós entendemos aqui, retendo a palavra da vida, porque no dia que Cristo possa gloriar-me e não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação, como sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Olha só, ainda que eu sirva, né, ainda que eu me doe, né, por sacrifício, já não é mais sacrifício de obrigação, mas sacrifício de amor. Por isso que Paulo ele deixa bem claro para cada um de nós aqui, como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Olha só, é alegria. Ele não faz por obrigação, mas por amor. E aí nós entendemos que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tudo isso aqui, finalzinho, é a chave de como nós fazemos então para estarmos diante da presença. Davi, a verdade é que Davi ele agiu dessa maneira. Aí eu pergunto, quantos, né, pecadores, eu quero que vocês entendam isso, para que nós venhamos compreender qual que é o maior pecado, tá, diante da face de Deus. O maior pecado diante da face de Deus é a divisão. A divisão é o maior pecado. Porque a palavra do Senhor deixa bem claro para cada um de nós que o Senhor Jesus, ele fala assim, que os fariseus acusavam de estar expulsando demônios por Beelzebul. E aí Jesus Cristo fala assim, se Satanás expulsa Satanás, né, dividido está, ou seja, o reino dividido ele não subsistirá. E aí ele fala assim, portanto qualquer que, né, pronunciar qualquer palavra contra o Pai, lhe será perdoado. Aquele que disser contra o Filho, lhe será perdoado. Mas aquele que disser contra o Espírito, de modo algum lhe será perdoado. Agora vamos entender isso aqui. Eu quero que vocês entendam isso. O pecado de divisão, de separar, ele nunca vai ser perdoado. Por isso que a alegoria, né, na vida de uma pessoa que teme a Deus, ela não divide, ela acrescenta, ela soma. Aquele que divide, ele não está debaixo da lei de Deus. Aí eu pergunto, quantos adúlteros que esteve diante da presença de Deus, Davi, a mulher adúltera esteve diante da presença de Jesus, foram condenados? A Bíblia não relata nenhum adúltero sendo condenado. Adúltero não, desculpa. Aquele que adúltero é condenado. Aquele que adulterou não. Davi adúltero, ele não era adúltero. Ele adulterou. Adúltero é aquele que continua com as mesmas obras. Então nós temos que entender, isso acontece, isso por muitas e muitas vezes, né? Existem vários pecados que nos rondam. Isso traz tristeza no nosso coração. Agora, queremos encontrar a paz? Então vamos deixar que Deus venha guiar as nossas vidas. De que maneira? Quer seja vida, quer seja morte, quer seja sacrifício, mas tudo seja por amor e não por obrigação. E aí nós vamos entender que o quê? Que a paz de Deus vai reinar em nossas vidas. E aí nós habitaremos sim por longos dias na casa do Senhor. De que maneira? Fundamentados e firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Eu quero convidar a igreja, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é a verdade. E sabemos que Tu tens ensinado a cada um de nós, Pai. Estamos aqui, Pai. Tu sabes o porquê, Pai. Mas estamos aqui com o coração voltado para Te louvar, engrandecer o Teu santo nome e agradecer-Te, Senhor Pai, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Pai. Que Tu firme a cada um de nós, fundamente a cada um de nós, Pai, na Tua palavra, Pai, no Teu amor, na Sua graça, no Seu perdão.
E que a Tua palavra, Pai, que ministramos hoje, Pai, segundo não a vontade do homem, mas segundo a Tua verdade, segundo o Teu querer, segundo a Tua obra, porque a obra é Tua, Senhor, Pai, que edifique as nossas vidas, Pai, fundamente as nossas vidas em Ti, Pai, para a glória e para o Teu santo nome. Por isso, Pai, nós Te louvamos, adoramos a Ti, Pai, e oferecemos a Ti o sacrifício de louvor, Pai, o fruto, Deus Pai, que procede do nosso coração, Pai, dos nossos lábios, Pai, em louvor e adoração a Ti. Recebe agora, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, amém? Eu quero convidar os irmãos, vamos louvar ao Senhor, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Queremos declarar, Senhor Deus e Pai, que nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Por isso, Pai, queremos engrandecer o Teu santo nome, porque não podemos viver sem Ti, Pai. Aleluia. Aleluia. Preciso do Teu perdão.
nosso Jesus. Oh, aleluia, Senhor Pai, e é por isso que queremos declarar a tua benignidade para todos sempre.
E não deixemos de nosso Filho e Deus para todos sempre. Sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és segredo. Declaro. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que vem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que Louvado seja a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa. Mas sabe que mais regozija a minha alma? Regozija a minha alma ver que os nossos filhos, né, eles estão crescendo, eles, né, estão louvando a Deus na presença, estão aprendendo as pessoas. E a gente vê que é o Espírito Santo, né? Hoje conversando com o Daniel,
e falando a respeito que Deus realmente é aquele que ensina todas as coisas, né? Eu vejo que coisa maravilhosa que é, né? A gente vê que a gente quase não ensina, né? É o Espírito Santo mesmo, o Espírito Santo tem ensinado esses jovens, as crianças, louvar ao Senhor, e é maravilhoso isso. Por quê? Porque na verdade Ele está guiando. É a prova de que Ele está guiando, né? E tem nos guiado na verdade. Amém? Em nome de Jesus Cristo? Mas eu quero convidar a igreja, vamos estar ofertando na casa do Senhor nesta noite, amém? Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor, cada um com emoção do todo o seu coração, não com tristeza, com necessidade, porque Deus iria te dar com alegria. Amém? Então que você possa ofertar na presença do Senhor com alegria de coração. Faz tempo que eu não dirijo o culto, né? Então hoje o diácono Moisés vamos estar, vai estar gostoso, né? Coisa assim, né? A gente começa assim, né? Quando comecei também, né? Começamos dirigindo o culto, é essa coisa gostosa, né? A gente vê que, mas tudo é o que? É o processo do corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo é importante por causa disso, que todos nós estamos ali, né, atendendo, cumprindo a vontade de Deus. Vamos estar orando, consagrando, Pai Santo, oramos e consagrando nossos dias e nossas ofertas alçadas, para que verdadeiramente venha a ver, Deus Pai, a abundância da tua obra, da tua casa, Pai, para que nunca venha faltar, Pai. Neste momento, Pai, abençoamos a vida dos teus filhos e filhas, independentemente do valor que nos tenham ofertado, Pai, se puderam ou se não puderam, Pai. Mas que verdadeiramente nunca venha faltar, Pai, o vigor, a disposição, a saúde, Pai, o alimento, Pai, que antes venha sobejar para que possamos compartilhar uns para com os outros, Pai. Assim também oramos e rogamos em favor de cada dizimista, orando, repreendendo todo esse espírito devorador, Senhor Deus e Pai, mas que haja abundância, Pai, e assim cumpra-se, Deus Pai, a tua palavra, por meio dos teus filhos e filhas, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e consagramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Lembrando que amanhã nós estamos aqui reunidos às 10 horas da manhã. Amém? E semana que vem, tá? Dia 31, para lembrar direitinho aí, culto dos jovens, nós estaremos indo, né, para Guma, né, no aniversário da rádio. Então nós estaremos saindo da escola ali por volta de 11 horas. Tá? O evento lá é somente à tarde, então nós chegaremos um pouquinho mais cedo, né, ali, mas nós estaremos saindo em média 11 horas da escola. Então eu peço que os jovens, né, que a gente possa comunicar todos eles. Terça-feira, culto de jovem, 7 horas, na verdade é 7 horas da noite. Eu marco 6h30, mas é 7 horas da noite na realidade. Eu marco 6h30 porque jovem você marca 6h30, 7 horas, né? Aí, né, dependendo do jovem, chega um pouco tarde, né? Mas aqui conosco é o contrário. Nosso jovem chega primeiro que a gente, né? Glória a Deus. Então, a gente marca aqui 6h30, é culto dos jovens, né? Nós também estaremos louvando, dia 31, né? Todos os jovens estarão louvando e adorando ao Senhor, no dia 31 também, né? E quarta-feira, estudo para novos convertidos, amém? Em nome de Jesus Cristo, às 8 horas da noite, não se esqueçam. Sexta-feira culto, né? Oração, na realidade, nós estamos ali no processo de purificação, amém? Estamos ali na terceira semana agora, estaremos orando especificamente. E sábado, dia 31, nós estamos indo para Guma, e dia 1º, Santa Ceia do Senhor. Amém? Dia 1º, não se esqueça, é Santa Ceia do Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo? Vamos colocar de pé para orar, abençoar a igreja. Em nome de Jesus, dar uma pausa até amanhã. Amém? Pai Santo, no início do Evangelho, abençoe sua bênção, sua paz, que tu possa guardar, livrar a tua igreja de todo mal, ampara os teus dons ao redor e a semana que segue. Deve ser uma semana de bênção, de paz e alegria. Pai Santo, verdadeiro tudo que temos por direito adquirido, tudo que carrega o nosso nome, do que é conhecido como tudo por nós, seja bendito em ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, nós oramos, te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, amém e amém. Estenda suas mãos aos céus. E a graça abundante do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja não somente no dia de hoje, mas para todo sempre, com toda a igreja e todos nós juntos venhamos dizer amém. Deus abençoe e conclui esse irmão na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.